Nós vamos fazer umas atividades juntos agora, vamos lá. Aí nós vamos virar agora a página 38 para nós fazermos juntos essa atividade e dar sequência nisso que a gente já começou aqui. Falando sobre o robô caríssimo, na letra B, compare o título com 1. Robô caro e 2. Robô muito caro. Qual das duas reescritas mais se aproxima do sentido do texto original? E por quê? Qual mais se aproxima do texto original? Robô caro ou robô muito caro? Quando eu digo que o robô é caríssimo, eu estou dizendo que ele é caro ou que ele é muito caro? O título 2 aí, né? Robô muito caro é o mesmo que dizer robô caríssimo. O que nós temos aqui então? Nós temos um adjetivo, caríssimo, no grau superlativo, absoluto, sintético. E no superlativo absoluto analítico, muito caro. Muito caro é absoluto analítico e caríssimo absoluto sintético. Essa é a diferença que nós já vimos lá na hora da explicação da matéria. Estão lembrados? Então reescreva aí na letra C os dois sintagmas abaixo segundo o modelo. Robô caríssimo, robô muito caro. No próximo pontinho aí nós vamos falar do menino muito curioso. Vai ficar um menino curiosíssimo. Isso mesmo. E um robô tão humano. Como é que fica a expressão tão humano na forma sintética, utilizando uma palavra só? Um robô humaníssimo. É acrescentar o sufixo íssimo no final da palavra. Vamos ver outros exemplos aqui do grau superlativo absoluto, analítico e sintético. O analítico eu tenho duas palavras, o sintético eu tenho uma palavra só. Então eu tenho cão esperto no grau normal. Se eu disser o cão muito esperto, superlativo, absoluto, analítico. E se eu quiser colocar isso tudo em uma palavra só, vai ficar espertíssimo. Ok? Chuva forte é o grau normal. Se eu quiser mudar isso para aumentar a intensidade, vai ficar uma chuva muito forte. Ou fortíssima. No absoluto sintético. A mesma coisa aqui, um som alto vai ser um som muito alto ou um som altíssimo, ok? São as variações possíveis do nosso grau do adjetivo. Continuando o nosso exercício aqui, na página 38, questão número 27. Releia um trecho da sinopse do filme Meu Adorável Robô. Há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Há uma comparação nesse trecho. O que se compara? Eu estou comparando os robôs com os humanos de verdade. Então a comparação é essa, comparando os humanos, os seres humanos, ao robô. Pelo trecho, a característica humano nas pessoas é mais forte ou mais fraca do que no robô? Justifique a sua resposta indicando um elemento do texto. Observe a frase que nós temos aqui, olha. Há outros humanos, menos humanos que um robô. Na letra B, pelo trecho, a característica humano nas pessoas. Nos outros humanos aqui é as pessoas. Essa característica nas pessoas é mais forte ou mais fraca do que no robô? Está dizendo que é a característica da humanidade nesses humanos aqui é mais forte ou é menos forte do que no robô? O que o texto nos diz? Menos. O texto está dizendo que esses humanos são menos humanos do que o robô. E nós chegamos a essa conclusão por causa da palavra menos. Questão número 28. Reescreva o título da notícia a seguir de forma que a característica inteligente seja mais forte no robô do que nos humanos. Olha essa frase aqui. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Aí aqui o que a questão me pediu? Que eu transforme essa frase, onde a Sofia sonha em alcançar, em ser tão inteligente quanto os humanos, de forma que, no contexto novo que eu vou criar, a Sofia seja mais inteligente do que os humanos.
dizendo que a característica dela seja mais forte no robô do que nos seres humanos. Como é que ficaria a nossa frase? Robô Sofia sonha em ser mais, o que eu ia fazer? Eu tiro isso aqui, mais inteligente do que. Aí eu preciso fazer essa alteração para que dê a ideia de o robô mais inteligente do que os humanos. Aqui eu tenho o grau do adjetivo comparativo. Comparativo de igualdade, quando eu uso a expressão tão inteligente como, e de superioridade, quando eu uso a expressão mais inteligente do que. Então o grau comparativo do adjetivo está presente aqui. Seja nessa frase do comparativo de igualdade, seja na sua reescrita no comparativo de superioridade. Questão número 29. Considerando a notícia atualmente, Sofia é mais ou é menos inteligente do que os seres humanos? Justifique sua resposta com partes do texto. Ela está desejando ser igual, então no momento ela é menos. Você vai preencher aí. Sofia é menos inteligente que os humanos e a justificativa é segundo o texto. O que falta nela para que ela ainda seja tão inteligente quanto os humanos? Há um trechinho do texto que pode mostrar isso para nós. Diz que para algumas questões mais complexas, ela precisa que os engenheiros programem as respostas. Ela não sabe responder a todos os questionamentos, a todas as perguntas. A questão número 30, aí na página 38, diz assim: há situações em que o elemento a ser comparado está explícito e outro está oculto. O que é explícito? Está escrito, está revelado. Explícito é o contrário de oculto. Oculto é escondido. E o explícito é o que está aparente. Então, nessas situações em que o elemento a ser comparado está explícito e em outras ele está oculto, nós vamos descobrir qual é o elemento que está sendo comparado aqui. Quando eu uso o grau do adjetivo comparativo, pode ser que o elemento a ser comparado esteja escrito no texto ou esteja oculto, só subentendido. Original. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme. Respondeu Sofia. Para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. A reescrita. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme. Respondeu Sofia. Para questões mais complexas que esta, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. O que tem de diferente de um texto para o outro aí? Foi acrescentado na reescrita a expressão que esta, na frase para questões mais complexas que esta. A pergunta do primeiro pontinho aí, quais são os elementos que estão sendo comparados no trecho reescrito? O trecho reescrito é esse aqui, olha. Para questões mais complexas que esta, o robô e reticências, não precisa eu escrever o texto inteiro. O que nós temos aqui? Quais são as duas palavras que dão a ideia de comparação? O que está comparando? A palavra questões e esta questão também, né? Esta está se referindo à questão. Então, eu estou comparando as duas palavras, a palavra questões e a palavra esta. Quando eu digo para questões mais complexas que esta, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Quando eu uso a expressão mais complexas que, eu estou comparando questões a estas, ok? Esse elemento do meio aqui, ó, entre as duas palavras, é que dão a ideia de comparação. Eu estou dizendo que essas questões são mais complexas. O adjetivo complexas aqui, olha, intensificado pela palavra mais, esse é o adjetivo que caracteriza as questões e estas questões também, ok? Então essas são as duas palavras aí do primeiro pontinho. O segundo pontinho diz qual é a característica que estabelece a comparação no trecho reescrito. Eu já respondi para você aí, né? Qual é a característica da palavra questões? Qual é a palavra que está caracterizando? É a palavra complexas. E no último aí, qual é a função da expressão mais que nesse trecho? Essa expressão mais que tem qual função nesse trecho? Ela está intensificando o adjetivo complexas, criando uma comparação entre as questões.
ok? Então a ideia é intensificar, deixar aquilo que era complexo mais complexo. Então ela indica uma comparação, criando aí uma ideia de superioridade. Uma é mais que a outra, comparando os dois elementos. Certinho? Agora, letra B, indique o termo oculto no trecho. Olha esse outro trecho aqui. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seu catálogo androides mais simples e acessíveis para o consumidor. Olha só, esses androides que ele tem que são mais simples e acessíveis são comparados a quem? De qual robô que nós estamos falando? Do robô Sofia. Então, tem outros mais simples e mais acessíveis do que Sofia para o consumidor. Então tá aí para vocês uma ideia de grau do adjetivo, espero que vocês tenham compreendido e nós vamos exercitar mais porque o exercício faz a gente absorver completamente o conteúdo. E se tiver dúvidas, se dúvidas forem surgindo, nós vamos tirando essas dúvidas enquanto praticamos as atividades, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.